Olá, vamos começar mais um programa Claramente para você. Eu estou muito contente com a audiência e agradeço por sua presença aqui a cada semana. Marlene, enfermeira e instrumentadora cirúrgica, minha conhecida, ela mora na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e me contou que, visitando parentes no Piauí, um rapaz chamado João Lucas disse a ela que tem assistido o programa Claramente cada semana. Ele reside na zona rural de Lagoa Alegre, no município de União, lá no Piauí. A mãe dele é viúva, eles trabalham na lavoura e uma irmã dele está lutando com depressão. Ele tem ensinado para essa irmã alguns passos práticos sobre saúde que tenho abordado aqui no programa para ajudá-la a sair do estado depressivo. Marlene contou que esse rapaz quer fazer a prova do Enem, então a gente vê que é esforçado e quer crescer na vida. Que bom exemplo de luta. João Lucas, um abraço para você, para sua mãe, para sua irmã e demais familiares. Eu desejo que a sua irmã esteja melhor ou, quem sabe, já esteja recuperada da depressão. Tivemos um programa aqui falando sobre o que você está fazendo com a sua vida. Qual o sentido de sua vida? Relembro que o caminho da saúde, da paz pessoal, da satisfação tem muito que ver com você dedicar algum tempo de sua vida, cada dia ou cada semana, para ajudar alguém gratuitamente. Se você está sofrendo com algum transtorno mental, mas que tem condições de estar na realidade, está orientado no tempo e no espaço, está lúcido, está lúcida, faça esforços para ajudar alguém e você verá que isto irá melhorar a sua dor. A mãe de João, é um nome fictício, teve depressão pós-parto e um novo episódio depressivo 15 anos depois. O pai dele era um tanto melancólico, sempre reclamando da vida. João cresceu numa família sem grandes conflitos, mas num clima de tristeza e queixas que predominava na sua casa. Na vida adulta, depois que ele se casou, apresentou um episódio depressivo quando esperava ansiosamente uma promoção e essa promoção não aconteceu. Chegou a perder alguns dias de trabalho por conta dos sintomas de desânimo, apatia, insônia, perda da vontade de fazer as coisas, queda do apetite, ideias pessimistas constantes. João se submeteu a um tratamento com psiquiatra, usou alguma medicação por poucos meses, fez também um tratamento psicoterápico e saiu do estado depressivo. O que vemos nesse breve relato clínico sobre as influências na vida de João que favoreceram para o surgimento do episódio depressivo nele? O que mostra isso para a gente? Primeiro, tem que ver com o fator genético. A mãe de João teve episódios depressivos importantes. Genética não é tudo, mas influi biologicamente no comportamento dos descendentes. O cientista Charles Nemeroff, psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Miami, especializado no tratamento da depressão, ele diz que na causa da depressão unipolar existe cerca de 40% de fatores genéticos e 60% de fatores ambientais. Um segundo fator favorecedor do surgimento da depressão em João tem que ver com o ambiente familiar, com forte tendência para melancolia, reclamações e uma visão negativa da vida, pelo menos mais por parte do pai dele. Outros cientistas, como Kenneth Kendler, professor de genética humana e diretor do Instituto de Psiquiatria e Genética Comportamental da Universidade Commonwealth, na Virgínia, nos Estados Unidos, ele tem verificado que, apesar da importância do fator genético para muitas enfermidades mentais, isso não é preponderante ou determinante. E o Dr. Kendler é um especialista em estudos dos fatores genéticos em psiquiatria. Seus estudos se concentraram bastante nos fatores genéticos da esquizofrenia. Para ele, o fator preditor ou prenunciador mais importante no aparecimento de doenças mentais no ser humano não é a genética, mas a existência de eventos estressantes na vida do indivíduo junto com problemas interpessoais e um temperamento com tendência ao neuroticismo. A palavra neuroticismo tem que ver com pessoas que vivem cultivando pensamentos pessimistas, negativos, sempre de mau humor, preocupadas demais, queixosas de tudo. Então, podemos ver que na história clínica de João, todos esses fatores e mais a genética estão presentes. Mas uma coisa importante que mais tarde o Dr. Kendler e colaboradores descobriram sobre a causa da depressão foi que a sensibilidade aos efeitos dos eventos estressantes da vida que levam ao estado depressivo
parece estar sob um controle genético. Ou seja, a genética não induz a depressão, mas existe um controle feito pela genética do indivíduo quanto à maneira como ele reage aos eventos estressantes da existência. As pesquisas do Dr. Kendler e equipe verificaram que nas pessoas que tinham um risco genético maior para a depressão, vivendo naquele momento sem fatores estressores importantes, a chance de ter depressão era só 1,1%. Mas na presença de significativo estresse naquela época da vida, o risco aumentava para 14,6%. Sabe quais foram os fatores estressores ou mais estressantes, mais frequentes como disparadores? Eu vou usar essa palavra, disparadores, né? No surgimento de depressão nas pessoas sensíveis do estudo desse cientista? Foram os seguintes: primeiro, morte de um parente próximo. Segundo, agressão. Terceiro, conflitos conjugais graves. E quarto, separação e divórcio. Esses cientistas que mencionei admitem que sofrimentos emocionais bem precoces na primeira infância, a negligência dos cuidadores para com a criança ou a separação podem gerar um tipo de sensibilidade neurobiológica que predispõe as pessoas a reagir aos fatores estressores da vida adulta através da depressão. E muito interessante que a escritora em assuntos de saúde, entre outros, que eu gosto de citar aqui, Ellen White, ela escreveu sobre isso na virada do século XIX para o século XX. Veja o que ela diz. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos de vida da pessoa, decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. Isso está no livro Orientação da Criança, página 203. Então você vê como que é importante a história da infância das pessoas, né? Alguns tipos de abusos sofridos pelas crianças aumentam a chance de surgir depressão na vida adulta. Por exemplo, o abuso físico, como espancar a criança, o abuso sexual, como estupro, o incesto, molestar a criança, a negligência, que é deixar de lado os cuidados básicos para com uma criança, não estimulá-la com abraços, com beijos, com palavras amáveis, tudo isso cria um clima emocional na mente da pessoa, que lá na frente, ao cair no estado depressivo, quando algum fator gatilho acontecer, algum evento traumático na vida adulta ocorrer, desencadeando assim a depressão. Mulheres que foram vítimas de abuso ou outros maus cuidados emocionais durante a infância têm 2 vezes mais possibilidade de ter atitudes de desrespeito pessoal, de depreciação de si mesmas e repetição de relacionamentos complicados na vida adulta, quando comparadas com as mulheres sem esses sofrimentos no passado. As que tiveram histórias assim, desses problemas na infância, apresentam na vida adulta 10 vezes mais probabilidade de sofrer depressão. No exemplo que eu dei no início desse programa sobre o João, ele teve um episódio depressivo disparado por grande frustração no trabalho. Porém, ao analisarmos o histórico emocional dele, ou seja, ao entender a história da família de origem de onde ele veio, vimos que ele havia nascido no lar com predomínio de melancolia, tristeza, reclamações de seu pai sobre a vida, além da depressão pós-parto da mãe e uma recaída que ela teve na depressão anos depois. Além disso, João tem um temperamento sensível que favorece a melancolia diante de situações desalentadoras. A sua depressão não foi causada pela não promoção no trabalho. A frustração na empresa onde trabalhava foi o fator desencadeador, o fator gatilho, do estado depressivo. E você pode perguntar, bom, de que adianta entender todas essas coisas? Bom, adianta muito. Lembra da frase de Jesus Cristo que ele disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Pois é, quando João entendeu que ele, primeiro, tinha uma sensibilidade emocional que o empurrava para a tristeza. Segundo, que havia vivido no ambiente familiar quando menino, no qual predominava tristeza, queixa, estado depressivo da mãe, ele compreendeu que precisaria lutar contra essa tendência melancólica, perdoar seu pai pelo modelo pessimista que ele passou e aceitar que a sua mãe não pôde dar melhor assistência a ele na infância por causa dos episódios depressivos que ela sofreu, como comentei. O que João precisaria fazer
Então, quanto à tendência de ficar triste facilmente, o que ele podia fazer? Primeiro, ele precisaria observar que tipo de pensamentos vinham à sua mente com mais frequência e detectar os pensamentos negativos, pessimistas, de derrota e evitar que esses pensamentos dominassem a sua mente. Ele também aprendeu no tratamento psicológico que necessitava resistir aos sentimentos de tristeza, não focando neles, mas olhando a sua vida atual e vendo as coisas boas dela, as bênçãos, olhando o que funcionava, cultivando e manifestando gratidão por tais coisas. Se João não fizesse isso, não trabalhasse em sua mente contra a tendência melancólica, não evitasse focar nos pensamentos derrotistas e pessimistas, provavelmente a medicação antidepressiva funcionaria por um tempo, melhorando o humor triste, mas não mais faria efeito. Por quê? Porque ele permaneceria deixando predominar em sua mente os sentimentos tristes e os pensamentos negativos. Por isso, uma pergunta importante para uma pessoa que se trata de depressão é: o que você está fazendo com a sua mente, com a sua vida, com seus pensamentos, com suas emoções e com seus relacionamentos sem ser tomar remédio para a depressão? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com esse assunto. E é importante, eu já não vou falar sobre medicação, sobre que medicação é usada para depressão. Eu estou falando sobre possíveis causas psicológicas e o que a pessoa pode fazer e deve fazer na sua própria mente para ir saindo gradativamente da depressão e ficar bem. Espero você daqui a pouquinho no segundo bloco com esse tema. Até já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Claramente de hoje. Nosso tema tem que ver com entender o que pode desencadear a depressão sob o ponto de vista psicológico. Se você perdeu o primeiro bloco, é possível assisti-lo, bem como os programas anteriores, nos endereços do Claramente na internet que você vai vendo ao longo do programa. E eu queria lembrar a você da revista que você pode pedir, e é um brinde que nós damos aqui, o programa Claramente, é a revista Fique Leve. Inclusive, nessa revista, você tem um artigo aqui sobre depressão, e que é bem interessante. Pode pedir nos endereços que aparecem aí na sua tela. Depressão é uma reação mental a perdas, frustrações, traumas, violência, abusos e que tem também uma dimensão física e espiritual. Ou seja, pessoas deprimidas que se alimentam mal, não praticam atividades físicas, sendo portanto sedentárias, vivem em ambiente com muita poluição do ar, podem ter mais dificuldades de obter recuperação comparadas com pessoas deprimidas que se esforçam para praticar exercícios físicos, decidem usar uma alimentação saudável, vegetariana, convivem o mais perto possível da natureza. Também pessoas deprimidas que possuem uma fé religiosa e praticam essa religião, elas têm melhores recursos internos, mentais, para lidar com o momento depressivo difícil que estão vivendo. Voltando aos aspectos psicológicos que contribuem para o estado depressivo, que, como disse, é o foco desse programa Claramente de hoje, uma coisa importante também para entendermos as causas da depressão tem que ver com a maneira como cada indivíduo reage a um evento estressor. O mesmo problema, por exemplo, a separação dos pais, atinge um filho de um jeito e outro filho de outro jeito. Os familiares, amigos e profissionais que lidam com a pessoa deprimida necessitam compreender que aquilo que pode parecer um trauma fácil de resolver e leve para eles pode ter um significado muito forte para o deprimido, não sendo fácil e rápido para o indivíduo com depressão sair dela. Glenn Gabbard é professor de psiquiatria da Universidade Estadual de Nova York, também da Universidade Médica Upstate, em Syracuse, Nova York, e professor clínico de psiquiatria da Faculdade de Medicina Baylor, em Houston, no Texas. Ele também é analista de treinamento e supervisão do Centro para Estudos Psicanalíticos em Houston, além de atuar no Gabbard Center em Bel Air, no Texas.
Gentilmente, ele autorizou usar citações do seu livro, um livro muito bom, Psiquiatria Psicodinâmica na Prática Clínica. Ele autorizou usar aqui no Claramente. Veja o que ele comenta sobre como se lida com o paciente deprimido. Talvez o erro mais comum, tanto de membros da família quanto de profissionais de saúde mental iniciantes, seja tentar animar o paciente deprimido, enfocando o positivo. Comentários como: você não tem motivos para estar deprimido, você tem qualidades tão boas, ou por que se suicidar? Há muito para se viver, provavelmente têm o efeito oposto do pretendido. Esses comentários animadores são experienciados pelos pacientes deprimidos como falhas profundas de empatia e que os levam a se sentir ainda menos compreendidos e mais isolados e, portanto, mais suicidas. Ou seja, se você não escutou o desabafo da pessoa deprimida, se logo que ela começa a falar do sofrimento dela, você logo usa essas frases, mesmo na tentativa de ajudar, isso chega para ela como falta de compaixão, falta de entendimento da dor dela e criando nela mais desesperança, mais sensação de solidão, que pode piorar tudo. Se você quer ajudar uma pessoa deprimida, então, em primeiro lugar, deixa falar, deixa desabafar e apenas escute com atenção, olhando para ela e não se distraindo com outra coisa, se concentrando no que ela diz, de maneira que ela vê que você está realmente ali com ela. Até a Bíblia fala disso, né? Veja algumas partes dos versos 1, 4, 7 de Eclesiastes, no capítulo 3, que dizem assim: tudo tem o seu tempo determinado. Existe tempo de chorar e tempo de rir, tempo de estar calado e tempo de falar. Frases que você pode usar quando uma pessoa deprimida precisa desabafar e você a quer ajudar, podem ser: puxa, deve existir algo em sua vida que te deixa sofrendo assim, né? Pode falar, me diga como você se sente, eu estou aqui para te escutar. Outra frase é: deve ser tão ruim sentir essa tristeza, né? Você quer me contar alguma coisa sobre ela? Em seguida, após usar comentários que passam para o deprimido a sua intenção de ajudar, você pode e precisa convidá-lo para participar do processo de ajuda, perguntando, por exemplo, assim: eu quero te ajudar, então vamos pensar no que pode estar causando essa dor emocional em você. Me fale um pouquinho e eu vou te escutar. Assim, você convida a pessoa a falar, porque só assim será possível compreender o que está acontecendo dentro dela. Um profissional atendendo uma pessoa deprimida irá procurar avaliar com cuidado que fator estressor ou fatores contribuem para desencadear a depressão. O Dr. Garbard comenta o seguinte: o estressor envolveu humilhação e perda? Trouxe de volta as perdas ou os traumas do início da infância? Qual foi o significado particular do estressor para o paciente? O profissional que atende o deprimido vai querer saber o que o paciente associa ao fator ou fatores que ele diz que parece ter desencadeado o estado depressivo. Dr. Garbard dá um exemplo de pergunta a ser feita para o paciente e você, familiar, pode pensar e fazer também ao seu parente deprimido, que seria assim: o evento que a pessoa diz que gerou a depressão traz lembrança de outros sentimentos, pensamentos ou fantasias que estiveram presentes na mente do paciente? E daí encorajamos a pessoa a falar disso. Falar para uma pessoa atenta que quer ajudar não só pode aliviar o deprimido ou portador de outro sofrimento, mas também trazer à luz verdades da vida que tem que ver com o sofrimento. Ou serve para revelar que as causas não são as que se pensava que fossem. A doutora Constance Hamann, professora de psicologia da famosa UCLA, ou seja, Universidade da Califórnia em Los Angeles, verificou que o mais importante para conduzir uma pessoa ao estado depressivo não é necessariamente o evento ocorrido, por exemplo, a morte de uma pessoa querida, a demissão de emprego, o divórcio, mas a interpretação que a pessoa dá do significado do fato ocorrido. Segundo pesquisas dela, os eventos traumáticos ocorridos na vida da pessoa, se eram ligados ao que para a pessoa
era seu self, seu eu, tinham mais chance de conduzir ao estado depressivo. Ou seja, a doutora Constance verificou que numa pessoa cujo senso de self, de eu, de ser uma pessoa, de ser um ser humano sob o ponto de vista psicológico, o senso de ser uma identidade, estar na existência como indivíduo, repetindo, quando esse senso de self é parcialmente definido por suas conexões sociais, o rompimento de uma relação afetiva importante para aquela pessoa pode desencadear uma depressão. E quando este mesmo senso de self, no sentido de alto valor, está conectado com realização acadêmica ou em outro trabalho, existe maior possibilidade de surgir uma reação depressiva diante de um aparente fracasso profissional. Por isso, é importante você cultivar uma noção de valor pessoal não baseado em sucesso econômico, acadêmico, profissional, mas por ser um ser humano, uma criatura de Deus. Você é a única pessoa nesse mundo com essas características. Não há ninguém igual a você, nem mesmo se você tem um irmão ou uma irmã gêmea. A sua importância tem que ver com o fato de que o Deus Criador pensou em você existir e permitiu que você viesse à luz e mantenha a sua vida a cada milésimo de segundo. Pense nisso. Então, quando uma pessoa se vincula a outra exageradamente sob o ponto de vista afetivo, quando ela se apega demais a outro indivíduo para se sentir alguém, ela se coloca automaticamente nas mãos do outro para ter uma noção de valor pessoal. Isso é perigoso, porque e se essa pessoa vai embora? E se o indivíduo a quem você se apegou demais morrer primeiro que você? Por isso, uma pergunta que a pessoa deprimida precisa fazer em algum momento para si mesma, a fim de melhorar, não é quem ela perdeu que a deixou deprimida, mas sim o que ela perdeu nessa perda. Qual o significado da perda que ela está vivendo? O Dr. John Raymond Pitti é um psiquiatra da Universidade de Harvard. Eu mantenho contato com ele por e-mail por já vários anos, trocando informações científicas. Ele até já contribuiu com esse programa claramente num programa anterior e agora enviou nova colaboração através de um comentário que vamos ver no vídeo preparado por ele, especialmente para você que assiste o programa claramente. Ele está falando sobre depressão. Olá, meu nome é Dr. Jonathan Raymond, da Universidade de Harvard. A depressão é um grande problema de saúde pública no mundo todo, incluindo como um fator contribuinte para o suicídio. Em comparação com o direto pesar após uma perda, frequentemente ela envolve uma interação dinâmica entre vulnerabilidades biológicas e psicológicas, fatores ambientais e aspectos espirituais da pessoa. Um dos maiores desafios em resposta à depressão é reconhecer como ela distorce a visão da pessoa sobre si mesma e do mundo. Por exemplo, uma pessoa deprimida pode se sentir sem esperança e justificada em seu pessimismo e medo, ou desajustada quando as opções parecem limitadas e se sentir fora de controle. Se ela é insegura, se sente sem valor como pessoa. Indivíduos severamente deprimidos frequentemente sentem culpas e incapazes de encontrar perdão. Tudo isso pode fazê-los desistir de coisas que costumavam achar significativas, sentir-se desconfortáveis em torno de outras pessoas e isolar-se. Reconhecer que alguém não está vendo a vida claramente por causa da depressão é um passo importante. Identificar o que faz a pessoa vulnerável para a depressão num dado momento pode ajudá-la a reavaliar prioridades. Terapias como a TCC, terapia cognitivo-comportamental, podem ajudar indivíduos deprimidos a distinguir o que é pensamento razoável e o que não é, e a tomar atitudes que protegem ela contra uma posterior recaída. Recursos espirituais que oferecem esperança, comunidade e perdão podem fazer parte desse processo de recuperação.
Ao invés de pensar em depressão como um estado temporário de humor ou como uma fraqueza moral, é mais útil pensar nela como uma presença recorrente, mas potencialmente gerenciável na vida de alguém. Recomendo um curto vídeo online da Organização Mundial da Saúde chamado Eu Tinha um Cachorro Preto e Seu Nome Era Depressão, o qual oferece uma série de sugestões para desenvolver um relacionamento com seus próprios cachorros pretos. Obrigado. O vídeo sobre depressão que o Dr. Pichets recomenda pode ser assistido com versão em português, no link que aparece aí na sua tela, que tem o título Um Cachorro Preto Chamado Depressão. Então ficamos aqui hoje, esperamos você semana que vem com mais um programa Claramente. Até lá, se Deus quiser.